Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo a este canal. Hoje nós teremos novamente a oportunidade de estudar este importante livro da Bíblia, que é o Apocalipse, e hoje nós estudaremos o capítulo 18, que traz detalhes importantes sobre o anúncio da Grande Babilônia, esse poder espiritual que domina hoje sobre o mundo. Vamos conhecer detalhes sobre isso. Mas antes disso, vamos pedir que Deus nos ilumine neste estudo. Querido Pai que estás nos céus, novamente estamos tendo essa maravilhosa oportunidade de abrir a Tua palavra e estudá-la. Te clamamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê sabedoria, que possamos entender a Tua vontade e os detalhes sobre o que irá acontecer. Nós te rogamos tudo isso nos méritos de Cristo Jesus. Amém. E nós iremos agora estudar então o capítulo 18 do Apocalipse, que tem como título o Anúncio da Queda da Babilônia. E este capítulo, ele é continuidade do capítulo 17. Então devemos entender que ele segue aqui na sequência, né? Só que agora descrevendo detalhes sobre esse castigo específico que será aplicado a este poder religioso, que hoje é chamado de Babilônia. Nós já estudamos sobre ele e hoje nós vamos ver mais detalhes sobre isso. O que é importante descrever ou dizer é que quando estes detalhes que são apresentados no capítulo 18 vierem a acontecer, nós estamos agora na iminência das 7 pragas, né? Do derramamento das 7 pragas. E também vemos então aqui um chamado de alerta ao povo de Deus. Por quê? Porque neste momento nós estamos também vendo, né, acontecer no mundo o derramamento da grande chuva serôdia, aquele poder do Espírito Santo que fará com que a terra toda seja iluminada, com o último apelo de Deus para que aqueles que, caso estejam na Babilônia e pertençam ao povo de Deus, e Deus diz que ele tem um povo que está hoje na Babilônia, na confusão religiosa, para que este povo saia dela, né? Então nós temos então um apelo a este povo, ao povo de Deus. E este capítulo 18 ele também está ligado ao capítulo 14, né? E aqui nós vemos então, no capítulo 14 temos o alerta, a pregação das mensagens angélicas, e aqui nós vemos então detalhes sobre o que foi ali apresentado, né, neste capítulo 14. E aqui nós vemos que a queda aqui apresentada agora ela é definitiva, né, um castigo definitivo que não tem mais volta. Vamos ler então Apocalipse capítulo 18 e o verso 1, e diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então aqui nós vemos a descrição de um outro anjo. Que anjo será que é esse, né? Uma coisa que eu posso afirmar é que este anjo ele é diferente do anjo ou dos anjos que aparecem em Apocalipse capítulo 17, em especial o anjo que aparece no capítulo 17, verso 1. Né? E agora nós temos então um anjo responsável por iluminar a terra. Como que nós podemos entender isso? Esse anjo, como nós já estudamos, né? A palavra anjo ela representa a expressão, o termo mensageiro profético. Né? Então, aqui nesse caso, os mensageiros não são anjos literais, e sim anjos humanos. Por quê? Porque Deus irá compartilhar com a humanidade a capacidade de fazer esse último anúncio, esse último apelo, esse último convite de Deus. E diz que a terra se iluminou com a sua glória. Né? Então é a última proclamação, o último apelo de Deus para que aqueles que estiverem na Babilônia espiritual, neste complexo sistema religioso, né? Mas que são aqueles que Deus chama de seu povo, para que eles saiam deste movimento e se juntem ao remanescente, aqueles que são fiéis a Deus, e como diz Apocalipse, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Este é o último convite. Vamos para o verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo:
Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Né? Então, aqui alguns detalhes também muito fortes. Né? Exclamou com potente voz, e aqui nós vemos uma semelhança muito grande com o que nós encontramos, por exemplo, em Mateus 25, nos versos de 1 a 13, quando ali é apresentado então o alto clamor, e nós vemos então, né, o anúncio de que aí vem o noivo, né? Jesus Cristo está vindo à terra, é a última proclamação que naquele capítulo é apresentado às virgens, né, as virgens que o aguardam. E o verso 2 continua dizendo, né, caiu, caiu. Mas por que duas vezes que aparece essa expressão? Muito simples. Como nós já estudamos, né, trata-se da igreja mãe e das igrejas filhas, ou seja, aquela igreja principal, que se auto-intitula a igreja mãe de todas, né, a igreja universal, e, ao mesmo tempo, também as suas filhas que se corromperam, apesar de se separarem dela, né? Elas partilham de doutrinas que são comuns, como, por exemplo, a guarda do domingo e a imortalidade da alma. Temas muito importantes, nós já estudamos isso também. Só que agora, neste caso, este sistema, então, está condenado. Né? Nós vemos, então, a descrição que o seu fim teve início, né? Teve início o seu castigo final. E nós vemos, por exemplo, quando nós vamos para Isaías, capítulo 21, verso 9, e lá diz assim, falando sobre esse mesmo momento histórico: E eis agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: Caída é Babilônia, caída é. Duas vezes. E todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. Né? Então veja aqui, imagens de escultura. Então trata-se de uma igreja que utiliza imagens, faz adoração de imagens. Essa é a descrição que Isaías nos apresenta. Né? Então agora a descrição é que a grande Babilônia tornou-se morada de demônios. Vamos ver então, fazendo coro a este verso, o que Jeremias capítulo 50, verso 39 nos apresenta. E lá diz assim: Por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais selvagens das ilhas. Também habitarão nela as avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. E aqui é apresentado então aves imundas e detestáveis. Veja, a questão aqui não é a representação dos seres que Deus criou, as aves, não é essa a questão. A questão sim são de símbolos que foram adotados por esse poder religioso, né? E são aqui apresentados agora pela palavra de Deus como sendo aves imundas, né? Então, vamos ver, por exemplo, que Isaías, capítulo 13, verso 21, nos apresenta, e lá diz assim: Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, os sátiros pularão ali. Então, veja, uma descrição muito forte e terrível sobre o que irá acontecer, né? E qual que é o problema desse símbolo que é utilizado por este poder religioso? Ele diz que essas aves, elas habitam ao lado de Deus, e nós não vemos isso na Bíblia, isso não é bíblico. Né? Isso são tradições humanas, e não tem isso na Bíblia. E aqui nós vemos a descrição de algumas aves, por exemplo, que são descritas, né? Como Ave Maria, Ave Maristela, Ave Regina Coelorum, Ave Coração Divino, Ave Verum Corpus Natum, Ave Sanctum, Ave Purum. E qual é o problema nisso? Esses símbolos não são bíblicos, eles não aparecem na Bíblia. Não aparecem na Bíblia. E pela mensagem que nós podemos perceber, tanto do Apocalipse quanto em Isaías, Jeremias, nós vemos que Deus abomina esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude. Vamos para o verso 3. Diz assim:
Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Então, segue dizendo o verso 3, o vinho do furor da sua prostituição. E aqui nós vemos novamente essa expressão vinho. E quando aparece essa palavra vinho na Bíblia, nós entendemos como sendo falsas doutrinas, né? Doutrinas não bíblicas que são apresentadas ali, um falso vinho, né? Falsos ensinamentos também. E Jeremias nos apresenta algo relacionado a isso, quando nós vamos, por exemplo, a Jeremias 51, verso 7. E aqui um detalhe importante, né? Você vê como existe uma grande relação, né? Novamente falando, uma grande relação entre o Novo Testamento, o último livro da Bíblia, Apocalipse, né? O último livro, e o Antigo Testamento. E aqui nós vemos novamente que essa correlação nos indica que a Bíblia não foi abolida, a palavra de Deus, ela tem vivo o Velho Testamento e o Novo Testamento, ao contrário do que muitos ensinam por aí. Vamos ver, por exemplo, o que nos diz Jeremias 51, verso 7, diz assim: Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Olha que nos apresenta aqui o profeta Jeremias, né? Eles enlouqueceram. E o verso 3 segue dizendo ali, né? Prostituíram os reis da terra. Os mesmos que prostituíram-se com esse poder, nós entendemos que serão os responsáveis pela perseguição ao último povo, ao remanescente fiel, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esses mesmos reis, né, que se prostituíram com este poder religioso, eles serão os responsáveis por essa perseguição, grande perseguição que ocorrerá ali depois, né, do fechamento da porta da graça, quando as pragas começarem a cair. E diz que esses reis, né, esses reis da terra, esses líderes civis, eles se enriqueceram à custa da luxúria deste poder religioso. Né? Então nós vemos aqui que a descrição é que tanto isso representa ali o luxo, por exemplo, das catedrais desse poder religioso, quanto dos investidores dos seus próprios bancos. Né? E aqui uma pergunta interessante, né, para você refletir. Por que será que a guarda papal ela é suíça? Você já pensou nisso? Os guardas, né, responsáveis pela segurança papal ali no Vaticano, né, eles são suíços. Por que será isso? Muito simples, porque os principais bancos suíços, que são os principais bancos do mundo, eles são ali domínio dessa igreja, eles pertencem a essa igreja. Né? Então, aqui fica mais fácil entender do que está se tratando aqui. Vamos para o verso 4. Ouvia outra voz do céu dizendo, e aqui é um convite maravilhoso: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. E aqui fazendo coro, né, a esse retirai-vos dela, olha o que nos diz, por exemplo, Isaías 48, verso 20, diz assim: Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra, e dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Quando nós vamos, por exemplo, para Jeremias capítulo 50, verso 8, lá nós encontramos: Fugi do meio da Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho. Né? Então aqui uma apresentação tanto que tem a ver com aquela época, com a mensagem que Deus tem para o seu povo. Né? O seu povo que ainda se encontra nesses movimentos religiosos. Né? Muito importante isso. E o que nós entendemos? Quando Deus fala povo meu, o que ele está falando aqui é uma voz de carinho, uma mensagem carinhosa. Por quê? Porque Deus está fazendo uma distinção entre o poder religioso e o povo, ou seja, as pessoas que estão nesses movimentos religiosos. Né? Então,
Deus faz a separação e ele está fazendo um alerta que o juízo de Deus vai cair sobre esse complexo religioso, vai cair. Mas o povo de Deus, ele vai ter o convite a sair dele. Eles não precisam receber estes castigos, eles podem sair disso. E é um apelo de amor que Deus faz, né? E o apelo que Deus faz é para que eles ali se juntem ao remanescente, que é sim o povo de Deus, né? Como eu falei já, repetindo as palavras que se encontram no Apocalipse, né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, mandamentos esses que hoje têm sido tão atacados, né? Dizendo que foi pregado na cruz, mas qual será a norma de juízo que Deus irá usar? Você já se perguntou? Se foi abolida a lei, qual que é o critério que Deus irá utilizar para julgar as pessoas no dia do juízo? Uma pergunta para a sua reflexão. E o convite de Deus, sair dela, retire-se dela. Vamos para o verso 5 e diz assim: porque os seus pecados se acumularam até ao céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, falando dessa mulher, deste poder religioso, né? Então se acumularam até ao céu. Olha o que nos diz, por exemplo, Jeremias 51, verso 9, diz assim: queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deus tentou, sabe? Deus tentou com que ela deixasse desses ensinos, dessas tradições que não são bíblicas, né? Que não são a vontade de Deus, mas ela não sarou. Deixai-a e vamos-nos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se elevou até as mais altas nuvens. Nós estamos vendo aqui, né, uma questão que, ao contrário do que muitos pensam, né, que o anticristo seria um líder civil, né, ou de repente o presidente da França ou qualquer outra pessoa. Nós estamos falando de um poder religioso. A questão toda aqui envolve adoração. É essa a questão, né? São pecados de ordem religiosa. Quando nós vamos então agora, a partir desse verso 5 até o verso 7, nós vemos então a descrição do motivo pelo qual Deus irá castigar este sistema religioso, né, esse sistema complexo. E nós já entendemos por que é um sistema, né, porque eles seguem algumas doutrinas que são comuns, né, tanto à igreja mãe quanto à igreja filhas, e eu posso citar os dois aqui principais, que são a imortalidade da alma, você acreditar que a pessoa morre, ela vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, quando a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que cabe ao homem morrer apenas uma vez e após isso o juízo, né? Então, não são doutrinas que têm apoio e respaldo bíblico. E a segunda doutrina é a guarda do domingo. A palavra de Deus é clara em dizer que o dia de descanso que Deus estabeleceu, e ele estabeleceu lá no Éden, antes da criação do povo judeu, do surgimento do povo judeu, foi lá no Éden que Deus estabeleceu esse dia de guarda, né? É o sábado, o sétimo dia, né? O sétimo dia que Deus estabeleceu. E hoje dizem que mudou, né? Mas isso não tem respaldo bíblico. Vamos ao verso 6, então, diz assim: dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Né? Então aqui falando tanto o que aconteceu, por exemplo, na Idade Média, a perseguição religiosa terrível que aconteceu durante a Idade Média aos cristãos, né? Por esse poder religioso, né? Durante a Idade Média, estima-se que aproximadamente 50 milhões de pessoas foram mortas pela perseguição deste poder religioso. Então ali diz, dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. E aqui nós vemos aqui passagens do Antigo Testamento fazendo coro ao que João está revelando aqui no Novo Testamento, né, no Apocalipse. Por exemplo, Salmo 137, verso 8, olha o que diz lá. A filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós.
Então, aqui falando da perseguição deste poder, tanto representando a Babilônia literal daquele tempo do passado, quanto este poder religioso hoje, esse sistema complexo hoje, né? Jeremias 50, 29 diz assim: convocai contra a Babilônia os flecheiros, a todos os que armam arcos, e acampai-vos contra ela em redor. Ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo que fez, fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. E nós já vimos aqui quantas doutrinas, né, que são blasfêmias, que são pregadas por esse sistema religioso. O castigo de Deus pelo seu engano será terrível. Né? Essa é a mensagem. Pagai-lhe em dobro. E aqui nós vemos essa expressão pagai-lhe em dobro, uma metáfora antiga, né? Que descreve que a punição que Deus aplicará sobre este poder religioso, neste momento da história, será final, definitivo. Né? Não haverá retorno disso. Vamos agora para o verso 7, diz assim: quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Está falando de uma igreja rica, um poder religioso rico. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, na mesma proporção. Olha que interessante. Porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha. Olha que coisa, né? Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Né? Então aqui, né, pranto nunca hei de ver, viúva não sou. Quando nós vamos, por exemplo, para Apocalipse capítulo 3, verso 17, nós vemos esse mesmo poder, essa mesma mensagem sendo apresentada aqui no Apocalipse, diz assim: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Palavras fortes aqui que são apresentadas. Né? Então, se glorificou em luxúria, né? A sua glória, a sua luxúria, ocorreram às custas de outros, né? E essa vai se tornar, então, a medida do castigo deste poder religioso. Né? Então, aqui nós vimos a descrição do porquê que Deus irá, então, se vingar deste poder que acabou enganando a tantas pessoas. Verso 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Né? Então, ali diz, em um só dia, o que nós entendemos com isso? Será um juízo rápido. Né? O juízo de Deus será um castigo assim que virá de uma forma muito rápida. Deus que a julgou, e aqui nós vemos aqui uma semelhança, por exemplo, com o Antigo Testamento, quando nós vamos, por exemplo, para Isaías 47, versos 8 e 9, e olha o que diz lá. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu o sou, e fora de mim não há outra. Né? Falando dessa mulher, desse poder religioso aí que domina o mundo hoje. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Né? Aqui veja a semelhança, Apocalipse com Isaías. Verso 9. Porém, ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia. Perda de filhos, viuvez, em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Né? Olha como Deus aqui então compara, né, esses ensinos como encantamentos, como feitiçaria, coisa terrível que é apresentada aqui. Vamos para o verso 9 então, e agora nós vemos um outro momento aqui, né, quando o castigo começa a cair então sobre este local onde essa igreja, esse poder religioso habita. Né? Então nós vemos agora o momento da repercussão disso tudo. Vamos lá, verso 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Olha que interessante, né? Então, diz que esses mesmos reis, esses poderosos civis, né, esses líderes
de nações que se uniram, que se juntaram, né, a esse poder religioso, eles chorarão e se lamentarão, né, os reis da terra. E aqui nós vemos então o início das 7 pragas caindo, né, e ali diz ali, fumaceira do seu incêndio. Então, agora chegou o momento da destruição. A Babilônia, que a tantos perseguiu, a tantos enganou, agora é o momento do seu castigo. Verso 10. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, veja, 2 vezes as palavras ai, né? Tu, grande Babilônia, mãe e filhas, né? Babilônia, tu, poderosa cidade. Veja, uma igreja que tem uma cidade, que tem uma sede, que tem um local fixo ali, né? Que lhe pertence. Interessante isso. Pois em uma só hora chegou o teu juízo. Descrição de uma só hora. Olha que interessante, né? Se nós formos traduzir isso profeticamente, essa uma hora literal, ela representa aproximadamente 15 dias, né? Então, nós vemos aqui 15 dias literais sendo apresentados aqui. Mas o que nós entendemos? Que será um castigo rápido, né? O juízo de Deus virá de forma rápida. E sobre isso, o profeta Ezequiel também já havia falado. Olha o que nos diz. Ezequiel capítulo 26, versos 16 e 17. E diz assim: E todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas, e se vestirão de tremores. Sobre a terra se assentarão e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Olha, coro com o que nos diz aqui João em Apocalipse, agora verso 17. E levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, né? Veja a relação, né, de um poder religioso e sua sede, né, sua cidade, que foste forte no mar, ela e os seus moradores, que atemorizaram a todos os seus habitantes, né? Aqui então, Ezequiel fazendo coro ao que diz João. Vamos agora para o verso 11 de Apocalipse 18. Acompanhem comigo, é muito importante isso. E diz lá: E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Né? Então, aqui veja, né, essa igreja ela movimentou muitos negócios, né? Muitos negócios, e aí o envolvimento de bancos poderosos que regem o mundo, né, financeiramente, mas seus tentáculos se estendem por todas as ramificações de segmentos comerciais, religiosos, enfim, né? E ali esses mercadores, não apenas os reis da terra, mas agora os mercadores então também são atingidos, né? E eles veem ali com temor e terror o que está acontecendo com esta mulher que é apresentada no Apocalipse, diz ali, aqueles que se beneficiaram desse falso sistema religioso, né? E esse benefício ele pode ser tanto financeiramente como os que venderam falsas doutrinas, ou seja, beberam do vinho e distribuíram esse vinho também para outras pessoas e se enriqueceram com isso, né? Então, aqui a mensagem é terrível. Verso 12. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Né? Então aqui, o que nós percebemos pela descrição aqui desse verso 12 é uma igreja muito rica, né? Um sistema religioso muito rico e que também gosta de ostentar, né? Faz ostentação do seu poder e da sua riqueza também. Vamos para o verso 13, diz assim: E canela de cheiro, continuando, né, dizendo, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Né? Veja qual é a amplitude de tudo isso. Né?
E aqui também, nesse verso 13 aqui, nessa descrição, né, que além de bens materiais, estamos falando de almas, de pessoas que acabaram sendo enganadas, né, por essas falsas doutrinas. E aqui uma semelhança muito grande, por exemplo, com o que nós encontramos em Ezequiel capítulo 27, versos 12 até verso 22. Né? Vamos seguir em frente, verso 14, diz assim: O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Né? Então, aqui diz, o fruto sazonado se apartou de ti. Você já percebeu que quando nós estamos doentes, né, ou com dor, a primeira coisa que foge de nós é o apetite? Né? Então aqui nós vemos a descrição, o fruto sazonado que tanto apeteceu, né, agora já não é mais aqui interessante. Né? E o verso 15 segue dizendo, os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Olha que coisa, né? Então, aqui nós vemos, né, por essa descrição, que os juízos de Deus, as 7 pragas, algumas delas serão localizadas, né? E alguns verão o castigo sendo aplicado por Deus para um grupo, né, para um local ali em específico, e verão com terror aquilo tudo, né, acontecendo, embora não esteja caindo sobre eles, estarão ali realmente aterrorizados. Vamos para o verso agora 16, e diz assim, dizendo, ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, essa cidade, né? De púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, né? Novamente aqui descrevendo uma igreja muito rica, né? E aqui nós vemos que interessante, né? Esta grande cidade, ela então estava adornada de linho, de pedras preciosas, de ouro, de tudo isso. Né? Mas agora, nesse momento, quando o castigo de Deus vier, então encerra-se, né, todo este luxo, acabou-se então este luxo. E aqui a descrição interessante, né, vestida de linho finíssimo. Né? Interessante que este poder religioso, ele usa a máscara cristã, né? Mas na realidade é apenas uma máscara, né? Por detrás ali do cristianismo, da aparência de cristianismo, o que é pregado não é a Bíblia, e sim doutrinas, né? Doutrinas que não são bíblicas e que acabam, infelizmente, enganando a muitos, né? Vamos para o verso 17, diz assim, porque em uma só hora ficou devastada novamente, né, uma só hora, ficou devastada tamanha riqueza, e todo o piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Né? Então, assustados, né? Assustados. E aqui nós vemos, já estudamos também, que no momento em que esta praga cair, a, a praga que cairá sobre o mar já foi aplicada, né? Então já o mar ali já estará em sangue, apresentando ali um mar morto, né? Então sem criaturas vivas, talvez com a sua navegação impossibilitada, né? E aqui nós vemos então a descrição que todos vão ficar assim aterrorizados, né? E vão tentar escapar desse castigo que foi aplicado aí sobre este poder religioso. Verso 18 segue dizendo, então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Né? Então, falando aqui deste poder, desse sistema, né, que tem uma sede, inclusive, né, que cidade se compara a grande cidade. Aqui nós vemos aqui uma similaridade, por exemplo, com o que nós já estudamos em Apocalipse capítulo 13, verso 4, né, que cidade se compara a ela. Vamos para o verso 19. Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam, ai, ai, novamente, né, 2 ais aqui, da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência,
porque em uma só hora, novamente a descrição uma só hora aqui, né? Uma só hora foi devastada, né? E aqui então, ai, novamente falando tanto do poder mãe quanto do poder filhas, né? Em uma só hora foi devastada, e uma semelhança muito grande, por exemplo, com o que nós encontramos em Ezequiel, capítulo 27, versos 25 até o verso 36. Vamos para o verso 20 agora. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Nós já estudamos, né, que em um momento da história ali, sobe-se um clamor a Deus, né, naquela visão ali que João teve, em que ali são apresentadas as almas embaixo, né, daquele santuário, né, é apresentada ali embaixo daquele altar, e aquele altar ali representando o sangue que escorria dos animais, né, então pessoas que foram mortas por este sistema religioso e clamavam: até quando, ó santo, ó justo, não vingas o nosso sangue, a nossa morte, né? Então aqui nós vemos então agora sendo aplicado o castigo, né? O juízo de Deus sendo aplicado. E aqui então vendo, né, exultai sobre ela, ó céus, finalmente a justiça de Deus aqui recai sobre este poder, né, que enganou a tantos, que matou a tantos, e a história nos apresenta isso com clareza durante a Idade Escura, a Idade Média, né? Vemos aqui uma correlação muito grande aqui também com Jeremias 51:48, que diz assim: e os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor, né? Aqui a representação do próprio Cristo que irá julgar então este poder, né? E continua dizendo, né, os santos perseguiu, matou os santos, os apóstolos e profetas, né? Então veja que poder foi esse que durante ali a época de Cristo, um pouquinho depois, e toda a Idade Média perseguiu os santos, apóstolos, profetas, matou, né? Que poder foi esse? A história nos revela com muita clareza. Vamos para o verso 21. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Né? Então aqui vemos também uma correlação muito próxima, por exemplo, com o que nos diz Jeremias 51, versos 63 e 64. E ali diz assim: e será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás com uma pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que hei de trazer sobre ela. E eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Então aqui fazendo coro, né? E diz ali, nunca mais será achada. Ezequiel 26:21 também corrobora com esse pensamento, diz assim: farei de ti um grande espanto, e não mais existirás. E quando te buscarem, então nunca mais serás achada para sempre, diz o Senhor Deus. Né? E alguns estudiosos, alguns teólogos interpretam que este castigo será literal, né? Neste momento ali, este poder religioso que está ali constituído numa cidade hoje no mundo, né? Num estado ali, ele será, alguns entendem que isso será literal, que será afundado, né? E nós vemos que esse poder ali representado, ele não fica tão longe do mar, o que pode fazer sentido, né? E aqui é a palavra de Deus que lança aqui essa mensagem. O verso 22 diz assim: e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho. Né? Então aqui, ó, mensagem também forte, né? Que esse juízo será definitivo e nunca mais voltará a existir. E aqui Ezequiel 26:12 nos descreve algo similar aqui também.
e roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas agradáveis, e lançarão no meio das águas as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó. Né? Então aqui a descrição terrível do castigo de Deus que cairá sobre essa cidade, né? Sobre este poder. Verso 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Né? Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pelas tuas ou pela tua feitiçaria. Né? Então aqui veja que mensagem forte também, né? Nem voz de noivo ou de noiva, então não vai ter mais celebração de casamento ali, né? E aqui Jeremias 25:10 aqui faz coro também, né? Olha o que diz Jeremias 25:10. E farei desaparecer dentre elas a voz de gozo, e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das moças e a luz do candeeiro. Né? Então já não vai ter mais cerimônia de casamento ali descrito, né? Conforme o Apocalipse nos apresenta. E nós chegamos aqui, então, né, dizendo ali que as nações seduzidas pela tua feitiçaria, né? E aqui nós vemos uma correlação clara, por exemplo, que une, né, essa religião cristã aqui com o espiritismo, por exemplo, né, uma vez que acredita-se que a pessoa morre, a alma se separa do corpo. E a palavra de Deus é muito clara em dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Né? Então não existe essa dualidade platônica que não é bíblica, é grega, né? Mas isso foi se juntando, né? O paganismo com o cristianismo, a história nos comprova isso, né? E hoje acredita-se então que a alma é separada, né? Uma vez que a pessoa morre, então a alma acaba saindo, voando, ou vai para o seio de Abraão, ou volta para Deus. Isso não é verdade, né? Então, nós vemos biblicamente que a alma é mortal, né? A alma é mortal. E o verso 24 encerra esse capítulo dizendo: E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Né? Então, perseguições, né? Perseguições da Idade Média, a história nos comprova isso com grande ênfase. E Jeremias 51:49 também, né, confirma isso, nos diz assim: como Babilônia fez cair mortos os de Israel, o povo de Deus, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. O castigo de Deus será aplicado. Né? Mas eu gostaria de novamente apresentar aqui e finalizar o estudo de hoje com o que nos apresenta aqui Apocalipse 18, verso 4, e nós já lemos sobre isso. Né? E quando o alto clamor for pregado, né? Quando o povo de Deus receber o poder, o derramamento do Espírito Santo, para proclamar as 3 mensagens angélicas que nós já estudamos também de Apocalipse 14, então o chamado vai ser claro, e o apelo de Deus nós encontramos no verso 4. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Este é o apelo de Deus. Se você está em uma igreja hoje que prega que a alma é imortal, né, que fere o que Deus falou lá para Eva, lá no surgimento do Jardim do Éden, que não, você, assim como Lúcifer falou, né? Você não vai morrer. Né? Você será como Deus, né? O grande engano que nós vemos aqui. O apelo é, sai dela. Se a tua igreja ensina que o dia de guarda é o domingo, né? Porque Jesus ressuscitou no domingo, este é outro engano que a história nos comprova que também não é bíblico. Né? E os seguidores fiéis de Cristo nunca mudaram o dia de guarda. O dia sempre continuou sendo sábado. Mas a história foi passando e o dia foi mudando gradativamente. E hoje é um costume, mas não é bíblico.
O apelo de Deus é: retirai-vos dela, povo meu. Se você está ouvindo essa mensagem, este é o apelo de Deus para você. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus proteja o teu lar e que Ele te dê sabedoria para fazer a escolha certa e se voltar para a palavra de Deus e fazer parte do remanescente fiel de Deus. Esse é o meu convite e a palavra de Deus para você hoje. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.